Ó, a gente está estudando aqui agora dessa figura. Ele vai destacar o ângulo 1 e 5, dá uma olhadinha aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, eles são ângulos correspondentes. Simplesmente falou isso, que eles são ângulos correspondentes. Em nenhum momento está falando a medida deles. Só está falando que são ângulos correspondentes. Bem, a mesma coisa também, ele vai definir o ângulo 2 e o ângulo 6 como ângulos correspondentes. Então, isso aí você já tem que ter em mente. Então, quando você pegar uma questão que tiver duas retas cortada por uma transversal, você já tem que saber os ângulos que são correspondentes. Tá bom? Que mais? Ó, agora ele vai fazer o estudo do ângulo 3 e 7 e 4 e 8. Então dá uma olhadinha aí. Também fala que o 3 e o 7 e o 4 e o 8 também são ângulos correspondentes. Tá bom? Aí você vai analisando aqui, ó, como é que é a posição de um em relação ao outro. Beleza? Se você der uma olhadinha aqui, ó, a gente vai... Vamos considerar o seguinte, ó. Esse aqui, ó, veja que o ângulo 1 e 2 estão do mesmo lado dessa reta aqui, ó. Então, eu tenho essa reta, 1 e 5 estão desse lado de cá. E veja que 1 e 5, eles estão justamente na parte de cima. Então, eles formam um par. Bem, se 1 e 5 está desse lado, será que desse lado aqui também eu vou ter dois ângulos que também estarão na parte de cima? Tem, é 2 e 6. Então, esse 2 e 6 também é um par de ângulos, que é chamado de ângulos correspondentes. Vamos ver agora se nesse mesmo lado de cá, se aqui eu tinha dois ângulos que estavam na parte de cima, vamos ver se tem dois ângulos na parte de baixo. Quem é que seria aqui, ó? Nessa parte aqui seria o 4 e o 8, né? Aqui, ó, tá pegando desse lado de cá. Desse lado de cá, seria quem? Seria o 3 e o 7. E ambos estão na parte de baixo, tá bom? Então, esses detalhes você já vai pegando. Vamos agora estudar algumas propriedades importantes para duas retas cortadas por uma transversal. Então, quais que seriam aí, ó? Observe nas figuras a seguir as retas A, B, as retas A e B, a transversal T e os ângulos correspondentes alfa e beta. Aí, se você der uma olhadinha aqui, é para ter pegado a parte de cima. Vou diminuir aqui bastante. Felizmente. Deixa eu diminuir mais um pouco aqui. Para quem estiver aí acompanhando aí, talvez pelo celular, dá uma olhadinha que essa figura aqui, ó, é a mesma dessa aqui, ó. Beleza? A diferença é que essa reta aqui, ela tá mais inclinada. Dá uma olhadinha aqui, ó. Ó como é que ela tá a reta aqui, ó. Ela tá bastante inclinada, tá bom? E essa reta aqui de baixo, ela tá mais horizontal em relação a essa reta aqui, ó. Beleza? Então eu tive que diminuir aqui para você ver que praticamente é a mesma figura. Só mudou a posição das retas. Então, vamos lá. Aqui ele está falando que alfa é 60 graus, ele que está falando, e o meu B é 100. E ele fala que as retas A e B não são paralelas, de fato. Porque, ó, se eu prolongar a reta B e prolongar a reta A, elas vão se encontrar em algum ponto aqui, ó. Beleza? Então elas não são paralelas. Que mais? E se você der uma olhadinha aí, que mais? Ele está falando que alfa aqui é 60, ok? Está falando que alfa aqui é 60. E ele falou que beta aqui é 40. Nota também que a reta A e a reta B, elas não são paralelas. E se eu prolongar a reta B aqui e prolongar a reta A, elas vão se encontrar em algum ponto aqui, ó. Beleza? Então elas são retas concorrentes. Os ângulos correspondentes têm medidas desiguais. As retas A e B são concorrentes. Essa aqui é a primeira propriedade que ele está falando.
Beleza, vamos ver aqui, ó. Então, nessa situação aqui, realmente, se a gente for ver aqui, ó, o alfa e o beta se encaixa nesse exemplo aqui, ó, que seria esse aqui, não é? Os ângulos correspondentes. Bem, na figura aqui, ó, tá, fica parecendo que eles são iguais. Podem ser ou não, não há nenhuma garantia. A única coisa que eu sei é que esses dois ângulos aqui são chamados de ângulos correspondentes. Bem, se eu olhar essa parte aqui, ó, segundo essas duas situações que o autor deu, está falando que os ângulos correspondentes têm medidas iguais. Vamos ver um próximo exemplo aqui, ó. Agora, dá uma olhadinha na reta A e B. A reta A e B, por mais que você venha prolongar B e prolongar aqui o A, elas nunca irão se encontrar. Nesse caso, quando você tem, ó, eu tenho duas retas paralelas, tá bom? Deixa eu colocar aqui, ó, duas retas paralelas. Não sei se vai ficar legal aqui, né? Aqui, ó, cortadas por uma transversal. Então, todas as vezes que eu tiver duas retas paralelas, aqui vai ficar melhor. Ó, eu tenho duas retas paralelas tocada por uma transversal aqui. Quando isso acontecer, os ângulos correspondentes são iguais. Ó, os ângulos correspondentes são iguais. E fala aqui, ó, os ângulos correspondentes têm medidas iguais. Por que tem medidas iguais? Porque as retas A e B são o quê? São paralelas. Se você voltar nos dois exemplos de cima, as retas A e B são concorrentes. Se são concorrentes, os ângulos correspondentes têm medidas desiguais. Ok? Então, eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Eu vou poder afirmar que os ângulos correspondentes são iguais. Beleza? Agora, se essas duas retas não são paralelas, são concorrentes, então os ângulos correspondentes têm medidas desiguais. E aqui fala, ó, se duas retas formam com uma transversal ângulos correspondentes de medidas iguais, então elas são retas paralelas. Vice-versa. Então, se essas duas retas são paralelas, interceptadas, né, por uma transversal, os ângulos correspondentes são iguais. Agora, eu também posso afirmar o seguinte, que se eu tenho dois ângulos correspondentes de medidas iguais, então eu posso alegar que eu vou ter duas retas paralelas. E na figura aqui está falando. Beleza? Então, via de regra, a gente vai pegar muitas questões em que a gente vai ter essa situação aqui, ó. Eu vou ter duas retas paralelas tocadas por uma transversal. A segunda propriedade é o axioma de Euclides. O que ele fala nesse negócio aqui, ó, do Euclides? Nossa, ele colocou um bocado de reta aí, né? Ó, eu tenho a reta A, a reta B, e eu tenho a reta A, ambas são paralelas, não é isso? Agora veja que nesse ponto aqui, ó, eu tenho essa reta T, que é a reta transversal. Ou seja, ele pegou essa figurinha aqui, ó, tá bom? E nesse ponto aqui, ó, que eu tô colocando em destaque, ele tá colocando várias retas, ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Tá vendo? Tá passando aqui várias retas. E o que ele diz aqui, ó? Das retas que passam pelo ponto P, aí ele falou aqui, ó, as retas R, B, S, U e T, a única que é paralela à reta A é a reta B. Esse axioma de Euclides, ele fala o seguinte, ó, pessoal, eu tenho uma reta. Aí, aqui em cima, no espaço, escolhe qualquer ponto. Ah, eu peguei esse ponto que está aqui, ó. Nesse ponto, passa infinitas retas. Tem uma reta que está assim, tem uma reta que está passando, indo aqui ó, em direção à tela,
tem uma que está assim. Nesse ponto aqui, tem infinitas retas. Imagina aí as milhares de posições que essas retas se encontram nesse ponto. Só que nesse ponto existe uma única reta que é paralela a essa. Então vai ter uma reta assim, vai ter uma reta assim, uma assim, vai ter uma perpendicular, mas existe uma única reta que é paralela a essa. É isso que ele está querendo dizer, viu? Vamos lá. Terceira propriedade fala o seguinte: na figura ao lado, as duas retas paralelas A e B formam com a transversal R ângulos correspondentes de medidas iguais. É o que a gente já tinha visto na primeira propriedade. Duas retas paralelas interceptadas por uma transversal, os ângulos correspondentes têm medidas iguais. As duas retas paralelas A e B formam com qualquer transversal, aí está falando R, T, R, O, S, que é essas retas aqui, ângulos correspondentes de medidas iguais. O que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, ó, se eu tenho aqui duas retas paralelas, pessoal, eu vou ter infinitas retas interceptando assim, ó, ok? Então, se eu tenho essas duas retas, deixa eu colocar aqui, ó, eu tenho uma reta que está assim, eu tenho uma reta que está perpendicular, eu tenho uma reta que está assim, eu tenho várias que estão nesse formato, eu tenho uma que está um pouquinho mais assim, entendeu? É o que está mostrando aqui na figura. Mas independentemente de como essa reta transversal vai tocar na reta A e B, o que você tem que entender é o seguinte, ó, que quando essa reta ela toca em A e toca em B, ela forma dois ângulos. Dá uma olhada aqui, ó, a reta T tocou em B, formou esse ângulo. Tocou em A, formou esse ângulo. Então, no final, ela forma dois ângulos. Esses dois ângulos possuem medidas iguais. Por que que tem medidas iguais? Porque A e B são paralelos. Tá bom? Se não fosse paralelos, as medidas aqui são diferentes. Ah, mas eu tenho essa reta R aqui, ó. Não tem importância. R tocou em B. Olha, se tocou em B, formou um ângulo. A reta R tocou em A, formou um outro ângulo. Só que esse ângulo é igual ao ângulo de cima. Beleza? A mesma coisa eu posso falar da reta S. Pode falar. Rodrigo, essa reta R, ela é uma reta perpendicular. Essa reta T e a reta S são duas retas inclinadas ou Isso, elas são inclinadas inclinadas. que falam. Isso, elas são inclinadas, só que ela recebe um nome especial. Aqui no material não falou, mas elas são oblíquas. É oblíquo Beleza? isso. Ok. Isso. Então, sempre a Ó, reta perpendicular, ela vai ser uma reta inclinada, né? ó, Inclinada toda vez não, que a 90 graus. 90 graus, isso. Isso. Ó, pessoal, aqui na figura nós temos três retas transversais. Agora, essas retas transversais, elas podem ser perpendicular ou elas podem ser oblíquas. Então, na figura, a reta T e a reta S, elas são oblíquas, beleza? Porque elas não formam um ângulo de 90 graus. Dá uma olhadinha na figura aí, ó. Não formam. Agora, a Meu reta... telefone foi descarregado, Rodrigo. Telefone de quem? O meu tinha descarregado. Ah, tá. Agora, se você tem uma transversal que ao tocar nessas duas retas aqui, ó, essa transversal forma um ângulo de 90 graus, essa reta ela é perpendicular, tá bom? Então você pode ter uma transversal oblíqua, que no caso é T e S, ou você pode ter uma reta perpendicular, que no caso é a reta R, tá bom? Então é uma reta transversal. Não necessariamente é oblíqua, pode ser perpendicular, tá bom? Então, ó, se duas retas paralelas interceptam uma transversal, então os ângulos correspondentes têm medidas iguais. Eu acabei de falar aqui, tá bom? Se tivesse uma reta passando assim, ó, não interessa. Se A e B são paralelas,
os dois ângulos que essa reta, igual eu estou fazendo aqui, ó, meio doido aqui, ó. Deixa eu dar um print nela, nessa tela. Aí eu vou jogar lá no programa, que vai ficar melhor. Ótimo. Então, se eu venho aqui, ó, e vou pegar agora, sei lá, essa reta aqui vermelha. E eu faço ela aqui, ó, não tem importância. Esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, ó, eles têm medidas iguais. Beleza? Aí eu pego, vou fazer essa aqui, ó. Não tem importância. Esse ângulo aqui é o mesmo desse ângulo aqui, ó. São medidas iguais. Ué, mas e esse ângulo aqui de fora? Também, ó. Esse ângulo de fora é o mesmo desse aqui, ó. Tá bom? É isso aí. Então, vou continuar. Conclusões práticas. Então, tem algumas coisas aqui, pessoal, que você não precisa ficar decorando, ok? É só você realmente olhar para a figura, pegar a parte teórica e tirar suas conclusões, sem ficar no decoreba. Ó, na figura abaixo, a gente tem as retas A e B, que são paralelas, ótimo, ó, já são paralelas. Se são paralelas, os ângulos correspondentes são iguais. E se você der uma olhadinha aqui, já está falando, ó, ângulos correspondentes. Então veja que esse ângulo aqui, o número 1, ele é igual ao ângulo 5. O ângulo 2 é igual ao ângulo 6. O ângulo 3 é igual ao ângulo 7. E o ângulo 4 é igual ao ângulo 8. Então tá tudo aqui, ó, bonitinho, ó. Se eu tenho duas paralelas interceptadas por uma transversal, todos os ângulos correspondentes são iguais. Acabou. E agora, a gente também pode tirar outras conclusões, ó. Veja que eu tenho esse ângulo 1, ó, esquece essa parte aqui de baixo, viu? Eu vou pegar só essa reta A e a reta T. O que você pode concluir aqui, ó? Quem é o ângulo oposto ao ângulo 1? É justamente o ângulo 3. Então, eles são ângulos iguais, ó. Quem é o oposto ao ângulo 2? É o ângulo 4. Então, o 2 e o 4 são ângulos iguais, opostos pelo vértice. O mesmo raciocínio eu vou fazer aqui embaixo, ó. Se eu pegar esses 4 ângulos e analisar, eu vejo que o oposto de 6 é o ângulo 8. O oposto de 5 é justamente o 7. Tá bom? E a última observação que eu acredito que a gente pode estar tirando é o seguinte, ó. Se eu pegar o ângulo 2 e somar com o ângulo 1, ó, eu formo um ângulo de 180 graus, ó. Se eu pegar o ângulo 2 e somar com o ângulo 3, ó, eu formo um ângulo de 180 graus. Se eu pegar o 3 com o 4, 180. O 4 com o U também dá 180. Então, veja que esse raciocínio que eu fiz aqui em cima, eu também posso fazer embaixo. O 6 mais 5 dá 180. O 5 mais 8, 180. O 8 mais 7, 180. E o 7 mais 6, 180. Tá vendo? Então, aí, ó, não precisou nada de decoreba. Tá bom? Então, ó, tudo que eu falei está escrito aqui, ó. E só um detalhe, lembrando que se eu somo dois ângulos e o resultado é 180, esses dois ângulos são chamados de suplementares. É o que está escrito aqui, ó. Beleza? Então, vamos lá, então. Só um detalhe, uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Ó, se eu somar o ângulo 1 com o ângulo 6, quanto que dá, hein? Se eu somar o ângulo 1, que está aqui, com esse ângulo 6, dá quanto? 180 graus. 180, pessoal. Sabe por quê? Porque, olha, o 2 e o 6 são ângulos correspondentes, ou seja, são iguais. Então, eu posso pegar muito bem esse 6 e colocar no lugar do 2 aqui, ó. Então, aqui ficaria o ângulo 6, que somado com o ângulo 1 dá 180. E o mesmo raciocínio eu posso fazer com os outros. Por exemplo, eu tenho o ângulo 4. Aí eu quero o ângulo 4. E se eu pegar o ângulo 5? Peraí, tá dando o sinal aqui.